Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de literatura e finalizaremos o capítulo 17, certo? Nós veremos nesta aula sobre a fase histórica e a infância da literatura. Bom, vejamos então a fase histórica. Nesta fase, os livros irão tratar sobre a história, certo? Do Brasil. Se temos uma origem, temos uma história. Como se deu tudo isso, tudo que aconteceu, certo? Para chegarmos hoje, certo? Lembrando que o momento em que José de Alencar viveu foi o período da colonização e o que? Da escravidão. Então ele vai relatar sobre isso, esse momento, certo? Nós veremos também o que? Um indígena de caráter o que? Heróico e épico. É aquele que tem valor, ele é honroso, certo? Nós veremos também que ele irá explorar os costumes e valores desse povo também, a fim de mostrar o que é a história, certo? E veremos que terá uma relação entre o fictício e o histórico. De que forma isso acontece? Através da narrativa. Ao mesmo tempo em que ele traz o fato histórico, aquilo que aconteceu de fato, ele também vai trazer o fictício através do que? Da narrativa, certo? E nós também veremos como o amor romântico se apresenta nesta fase. Então vamos abrir o livro na página 16 para lermos sobre o que o livro traz com relação à fase histórica. Dentro de seu projeto de literatura nacional, Alencar situa essa sua fase histórica como responsável por apresentar para o leitor a relação do povo invasor com a terra, revelando a gestação do povo. Depois da origem, ou seja, depois de falar sobre o indígena, certo? Ele começa a nos apresentar como se deu essa questão da nossa gestação. Por que nossa gestação? Porque através dos indígenas e dos colonizadores surgiu que o povo brasileiro, que nós conhecemos como Brasil, certo? Uma pluralidade cultural, certo? De caráter heróico, grandeza épica, os heróis dessas obras vencem tudo em busca de uma trajetória apoteótica, ou seja, em que o fim se mostra igualmente grandioso. A jornada é grandiosa e o fim também é grandioso. Assim, seus romances históricos vão em busca da gênese da raça, do processo de colonização na tentativa de reconstrução do passado da nação, sempre com cores idealizadoras. Lembrando que a idealização é uma característica do movimento romântico. Lembrando que o José de Alencar, ele faz parte, certo? Dos autores que produziram, certo? Neste momento, no romantismo. Então, ele vai apresentar em suas obras, certo? Características românticas, como que a idealização, no caso do indígena, que é o que? É heróico, certo? Ele tem o que? Grandeza épica. São o que? Características que vão idealizá-lo, certo? Os livros são escritos por uma chave de representação em que um país de mestiço transforma-se em uma raça heróica, digna, e a nação, embora com vida curta, demonstra profundidade de costumes e valores. Então ele vai o quê? Valorizar o povo brasileiro. E nós somos o quê? Mestiços. Nós advimos,
certo? Dessa gestação através do indígena e dos colonizadores, certo? Lembrando, certo, que tudo isso aqui que nós estamos estudando, vocês com certeza estão vendo, ouviram em história com relação à colonização, certo? Então é importante que vocês tenham em mente isso, essa contextualização histórica, certo? Então, dessa forma, o José de Alencar ele vai valorizar, certo? Nos valorizar. Por quê? Porque você vai observar, vocês vão observar que o que era espelho para a criação era a Europa, certo? Tudo o que vinha da Europa, do exterior, era um espelho para a produção. Então, neste momento, ele vai usar como espelho o que? Elementos da nossa nação, certo? Ele vai se espelhar naquilo que ele está vendo no Brasil, certo? No brasileiro, na formação do Brasil. Por isso, ele vai o quê? Vai idealizar o povo brasileiro, idealizar a história, certo? Seja na imagem do índio idealizado Peri ou no bandeirante explorador Estácio, em seus romances históricos, o autor recupera o passado mítico, reordena a constituição cultural do povo brasileiro e reapresenta fatos e personalidades históricas. Então, ele pega algo histórico, certo? E traz o fictício, ou seja, através da idealização, como nós conversamos com relação à relação entre o fictício e o histórico, certo? Em As Minas de Prata, o fator histórico relaciona-se a um manuscrito, hoje pertencente ao acervo da Biblioteca Nacional, de caráter expedicionário, que remonta a uma descoberta dos bandeirantes de uma cidade perdida no interior da Bahia, onde se podiam encontrar metais preciosos. Então vejam como ele vai pautar com relação a algo que de fato aconteceu. Mas em que? Em uma narrativa fictícia. Ele vai trazer elementos da ficção para recontar, certo? Esse fato histórico. Agora vejamos com relação ao que ele diz na página 17. Alencar promove uma nova interpretação sobre o Brasil colônia, dando ao leitor uma representação de como se deu o processo de formação da nação, despertando um sentimento de nacionalismo, possível pelo modo com que os romances tratam de temáticas elevadas no que se refere à construção da identidade do país, possibilitando o enobrecimento elogioso de sua imagem e de seu povo. Então, ele vai idealizar de forma que as pessoas que lessem pudessem sentir orgulho, sentir essa sensação, certo? O nacionalismo. Novamente, vemos o quê? Uma característica do movimento romântico, nacionalismo, idealização, certo? Vejamos o que o livro diz sobre o Guarani, que é uma obra também da fase histórica. Já em O Guarani, por sua vez, Alencar imortaliza e romanceia a vida de Antônio de Maris, um dos fundadores da cidade do Rio de Janeiro. Novamente, verifica-se uma mescla de elementos ficcionais e históricos no tecido narrativo. Então, nós veremos como característica essa mesclagem, a relação entre o fictício e o histórico, certo? Além disso, o herói da narrativa é o índio Peri, verdadeiro símbolo de honradez, retidão de caráter, força e civilidade. Percebam como Peri é a imagem o quê? De um herói, certo? Que tem características do herói europeu, certo? Então vocês vão perceber isso. Lembra que nós conversamos no capítulo anterior sobre as características
das personagens do herói de José de Alencar. Então, aqui nós estamos revendo isso, porque são características presentes nesta obra. Nós temos então a questão de um herói o quê? Um indígena que apresenta civilidade, certo? Ele é honrado, ele tem modos, ele é idealizado, certo? Ele segue um modelo heróico. No fragmento abaixo fica claro a abnegação do índio pela moça branca em uma espécie de servidão vassala, em que ele se mostra refém do amor dela, presa dos seus sentimentos de adoração platônica. Novamente, vemos as características do movimento romântico, o amor platônico, essa ideia de vassalagem, certo? Da mulher idealizada. E, além disso, nós vemos também essa gestação do povo brasileiro. Por quê? O índio, certo? E o colonizador. E, através deles, surgem o que? O povo brasileiro. E percebam que ele trata isso de uma forma que é idealizada, certo? Então, a fase histórica de José de Alencar, ela terá como principal característica a relação entre o fictício e o histórico, trazendo uma visão idealizada com relação à formação do nosso país, certo? Despertando o que? Nacionalismo, certo? É uma das características do movimento romântico. Vejamos, por fim, a infância da literatura. Na página 21. Na infância da literatura, nós veremos uma outra abordagem, serão abordados outros temas. São eles o urbano e sertanejo, certo? Então, na infância da literatura, nós veremos esses romances. Os romances urbanos e sertanejos, certo? Nós veremos também a relação entre comerciante e fazendeiro. Por quê? Porque José de Alencar, ele tratará sobre o quê? Costumes urbanos, as pessoas do meio urbano, mas também tratará o quê? Do sertanejo, aquelas pessoas que moram no interior, mas sempre essa relação o quê? De poder, nesse caso, comerciante e fazendeiro, certo? Então, na infância da literatura, nós veremos romances que tratarão dos costumes da cidade e dos costumes do interior, certo? De pessoas que vivem em localidades diferentes. Mas nós teremos nesses romances o quê? Algumas temáticas como conflitos sociais, a busca pelo amor, ascensão social, ganho de capital, contradição da moral e dos valores e costumes urbanos, certo? Sobre essas temáticas, nós podemos falar com relação ao conflito social, de respeito à segregação, certo? Nós veremos como isso se dá, certo? E também veremos o que? A busca pelo amor. Veremos sempre um personagem, uma personagem que vai em busca do amor, que precisa se completar, certo? E só se completa através do amor. Veremos também com relação à ascensão social, e ela está ligada ao ganho de capital. Veremos personagens que precisam, elas necessitam, elas vão em busca de ascender socialmente, ou seja, ganhar dinheiro, enriquecer. E nós veremos também a questão da contradição da moral e dos valores. Isso está relacionado à burguesia, certo? Por que contradição da moral e dos valores? Abra um livro na página 21, onde é posta essa questão. Segundo parágrafo. Nos romances urbanos ou de costumes, como em Lucília, Diva, a Viuvinha e Senhora, tem-se os costumes citadinos apresentados e os conflitos sociais entre a busca do amor, a importância das colocações sociais, o conflito das personagens diante da consciência individual e o desejo da ascensão social e do ganho de capital. Assim são os dramas diante da sociedade burguesa. Sociedade o quê?
capitalista. E a contradição entre preservar a moral e os princípios éticos, e a necessidade de vencer as adversidades materiais. Por que preservar a moral? Porque tem esse conflito. Porque a personagem se vê. Ou ela mantém seus valores, a sua moral, ou ela se corrompe para conseguir a ascensão social que ela quer. Por isso entra a questão da contradição da moral e dos valores, porque a personagem ela entra em contradição ao momento em que ela prega algo, mas faz outra coisa, certo? Que diverge daquilo que ela está pregando. Veremos também todas essas questões do individualismo, da individualidade, da questão da ascensão social, tudo está girando em torno que na sociedade burguesa, certo? Do capitalismo, certo? Essas narrativas promovem o deslocamento do interesse do autor, do nacional para o regional, certo? O objetivo é ainda o registro da realidade brasileira, abarcando esse panorama do país, mas detendo-se sobre a vida agrícola, seus costumes, tradições, tipos de vida e de relações sociais, certo? Nós temos como exemplo de romances urbanos Lucila, certo? Diva, a Viuvinha e Senhora. Mas também temos exemplos de sertanejo como o Tio, certo? E o Gaúcho. E neles vocês vão observar que serão tratadas essas temáticas, certo? Com relação à vida agrícola, à relação social dessas pessoas, desse meio. E nós veremos o exemplo, a obra Tio, de José de Alencar, em que temos uma personagem, certo? Que a sua origem se dá através de um passado obscuro. Veremos também que nas obras de José de Alencar, na maioria das vezes, os protagonistas são mulheres. E veremos que essas mulheres, elas têm sempre a busca pela redenção, certo? Nas obras em que as mulheres são protagonistas, nós vamos perceber que José de Alencar idealiza a feminilidade. Como isso acontece? A mulher deve se portar, ela deve falar, ela deve agir de determinada forma. Há um ideal feminino e o que? O código de conduta, certo? Da sociedade burguesa. Como a mulher deve se portar, como ela deve se comportar, o que ela deve dizer, o que ela não deve dizer, como ela deve se vestir, certo? Ela deve ser bela, ela deve se cuidar, ela deve... Enfim, muitos deveres. Então, nós veremos o que é o ideal de feminilidade e códigos e condutas, certo? Da sociedade burguesa. Lembrando, José de Alencar, ele vai voltar-se nesses romances urbanos para a sociedade burguesa. Nós veremos questionamentos sobre a validade dos valores morais. Até que ponto esses valores eles trazem algo, a personagem ela vai se questionar sobre isso, certo? Nós veremos que haverá essa contradição no momento em que há o questionamento da moral, para que servem esses valores, por que tenho que seguir? E com o interesse, certo? Um interesse material, certo? Ou seja, o ganho, o dinheiro. Então, nós veremos tudo isso com relação às mulheres na obra de José de Alencar. Veremos também o reflexo da sociedade burguesa do século XIX, que vem justamente com relação a hipocrisia, certo? Como isso acontece? Seria a contradição. Ao mesmo tempo em que existem condutas que são impostas, por trás, elas são o quê? Totalmente quebradas.
não se vive de fato essas condutas e esses códigos, eles são somente aparentes para manter a aparência daquela sociedade. Então, isso vai ser explorado por José de Alencar, certo? E veremos que essas mulheres, elas sempre irão, após ter esses laivos, certo? Essas falhas, elas irão ter o que? A busca pela redenção. Vamos ler o que o livro diz sobre isso na página 22, segundo parágrafo. Nas 3 obras observam-se os desencontros amorosos, os jogos de salão, questionamento sobre a validade dos valores morais e contraposição aos interesses materiais. As 3 protagonistas se questionam sobre a verdade dos sentimentos nutridos por seus amantes e buscam a redenção por seus atos vis, ou seja, de ter sido amante de alguém, de ter causado, corrompido alguém, certo? Então, após essas personagens terem consciência disso, após falharem, elas vão buscar a redenção, certo? Isso é uma característica, a busca pela redenção. E percebam que aqui a questão dos valores, eles são questionados por conta do interesse material, certo? Pelo desejo, pela vontade individual, a personagem ela vai o quê? Questionar seus valores morais, a moral, certo? E vejamos, por fim, a questão do teatro de José de Alencar. Bom, nós veremos algumas características, certo? Veremos que no teatro de José de Alencar apresentará drama, comédia e terei o quê? O efeito moral. Então, ao mesmo tempo em que trará drama, certo? Também terá o quê? Comédia, o riso. E terá o objetivo o quê? Moral, certo? De fazer uma crítica. Além disso, são tratados alguns temas nos teatros, nos textos teatrais produzidos por José de Alencar, como preceitos familiares, certo? A conduta familiar, casamento, respeito, lealdade, fidelidade. O amor também será tratado, casamento e interesses. Nessa questão, nós veremos que José de Alencar irá fazer crítica com relação ao casamento por finalidade, por fins de interesse, certo? Aquelas pessoas que se casavam por conta de dinheiro, por algum interesse em comum. E nós veremos também que José de Alencar apresentará um certo preconceito com relação à escravidão, à libertação dos escravos, em O Demônio Familiar. Nós iremos perceber isso quando ele traz o estereótipo do negro, certo? Quando ele traz uma descrição pejorativa e com a seguinte fala das personagens. E que lucras tu com isto? Sou tão pobre que te falte aquilo de que precisas? Não te trato mais como um amigo do que como um escravo? Oh, trata muito bem. Mas Pedro queria que Senhor tivesse muito dinheiro e comprasse carro bem bonito dize Pedro, para Pedro ser cocheiro de Senhor. Então a razão única de tudo isto é o desejo que tem de ser cocheiro? Sim, Senhor. Então aqui nós vamos perceber que José de Alencar ele tem a concepção de que os escravos eles terão sim a liberdade, mas eles irão que sofrer, certo? Por quê? Porque passará a ter que tomar de conta da sua própria vida. Isto é o que está posto também no livro de vocês podem acompanhar, certo? Então, no geral, no teatro de José de Alencar, nós veremos essa questão da crítica, esse efeito moral, terá um efeito moral, certo? E serão apresentadas algumas temáticas, certo? Que são referentes ao que o autor quer nos trazer. Bom, e para fixarmos o que acabamos de estudar, proponho a vocês que façam as atividades do livro da página 18 a 21
e 25 a 36. É isto e até a próxima aula.